Tem um ruído. Pode ir. Olá, vamos aguardando aí o pessoal se conectando para a nossa live. A Vilani, a presidente da Confederação dos Trabalhadores Municipários, já está conosco, vai conversar um pouquinho, falando sobre os desafios de sermos servidores públicos municipais neste momento, os desafios que temos, o que nos espera a legislação e esse projeto do governo Bolsonaro, quais são as nossas principais lutas, e também um pouco como nós nos organizamos, né? Então, vamos aguardando que o pessoal vai acessando, para que a gente possa conversar com outras pessoas, nossos canais aqui do Sindserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Então, nós estamos aqui no aguardo, é uma satisfação enorme poder bater esse papo com vocês. Ultimamente temos utilizado muito essas ferramentas, que inclusive têm servido também como um instrumento de formação política, e eu acho que algumas questões que vieram durante essa pandemia vão continuar. Talvez uma delas seja essas lives que facilita muito a nossa comunicação. Então, vamos aguardar mais alguns minutinhos, enquanto os companheiros e companheiras possam se conectar e nos acompanhar nesse debate, que com certeza será bastante inovador e com certeza vai acrescentar muito. Ok, vamos aguardando então um pouquinho. Pessoal que está chegando do trabalho, enfim, o que está em casa, vamos nos organizando para contribuir aí com o debate. Deu a hora, tá? Já estamos quase na hora. Você me ouve bem, Vilani? Sim. Eu acho que uma das coisas, você tem razão, uma das coisas que nessa quarentena, nessas dificuldades todas do Covid, eu tenho dito que sairemos dela melhor. E algumas coisas a gente vai aprender. Uma delas é poder conversar. Você está onde? Conta para nós, em que cidade? Eu estou em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E você? Eu estou em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. É a cidade que eu moro e estou na minha casa, porque sou muito disciplinada. Você também está em quarentena, é isso aí, tem que se cuidar. Então, eu acho que essas possibilidades de falarmos de tão distante e, ao mesmo tempo, estarmos tão próximas, né, faz com que nós tenhamos esse cuidado, ou seja, o cuidado de estarmos juntos, apesar de distantes. E o que nos faz ficarmos juntos são os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas lutas comuns. É isso que faz a gente estar juntos, apesar da distância, né, toda. Então, essa inovação, ela é bem importante. A outra coisa que eu acho que é bem importante que o Covid vai nos fazer compreender, a duras penas, é de que não podemos resolver nada sozinhos. Veja só, eu preciso me cuidar para que o outro esteja bem. O outro precisa se cuidar para que eu esteja bem. Então, cada um de nós tem que cuidar do outro. Se nós não cuidarmos do outro, não conseguiremos estar bem na sociedade. Então, sozinhos também não vamos conseguir nada. Então, são duas lições que a gente precisa aprender. Usar a tecnologia a nosso favor para nos aproximarmos e também pensarmos de que sozinhos nós não vamos avançar, precisamos um do outro, somos indispensáveis para melhorar a vida na sociedade. Mas para nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco o que é a Confetam, porque tem muitos servidores que vão assistir, que estão se conectados, que não sabem o que é a Confetam. Então, o Sindserv é um sindicato de base da Confetam, um sindicato de servidores. Então, o que é a Confetam, e um pouquinho como é que vocês estão vendo o que são os nossos desafios hoje como servidores públicos. Olá, boa tarde, já início de noite. Primeiro, quero agradecer ao convite.
Eu acho muito importante que a gente possa estar interagindo com essas ferramentas, para que a gente possa estar trocando ideias, colocando os nossos pensamentos, nosso ponto de vista e vendo possibilidades de saídas. Eu sou Vilani Oliveira, estou na presidência da Confetam. A Confetam é uma confederação dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público municipal. Nós completaremos agora, em junho, 20 anos de existência. Somos uma entidade orgânica, a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Nós temos quase 900 sindicatos filiados indiretamente, 18 federações e uma base de quase 2 milhões de servidores e servidoras filiados à nossa confederação, através dos sindicatos e das federações. É importante dizer que a Confetam surgiu exatamente a partir da preocupação que a gente tinha de perceber que a nossa problemática ela muda de município, mas ela é praticamente a mesma. Prefeitos que não são nada republicanos, que não têm zelo com a coisa pública, que não admitem a organização dos servidores, que retiram direitos, e foi percebendo essa dinamicidade em todos os municípios que a gente criou as federações e, na sequência, criamos a confederação, que hoje também está articulada com a Internacional do Serviço Público e com a CONTRAN, que é a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público Municipal das Américas, a qual eu estou assumindo a presidência. Que bom, eu também quero agradecer, Vilani, que você aceitou o convite de forma rápida, né, e nós conseguimos conversar e falar um pouco desse cenário. Uma das perguntas que as pessoas aqui têm muito é: o que está acontecendo no Congresso? Quais são as votações lá que estão nos preocupando? Principalmente o pacote de ajuda aos estados e municípios. Todos nós sabemos que com o Covid é importante que venham recursos da União para auxiliar os municípios e estados. Os municípios que depois de 88 cresceram muito em atribuições e muitas vezes não vem o recurso suficiente para garantir essas atribuições, principalmente nas áreas sociais, né? Saúde, educação, assistência, tudo isso e segurança, isso tudo depois da Constituição de 88 acabou criando, né, em todos os municípios, carreiras nessas áreas que têm uma importância muito grande. Ou seja, eu sempre digo, a pessoa, o trabalhador, ele procura a UBS quase sempre é municipal, a escola municipal, a creche ou a escolinha, né, a guarda municipal, o serviço de água, enfim, cada município foi se organizando. E nós temos hoje um número grande de trabalhadores municipais e também um número grande de municípios. Essa ajuda é importante, mas junto com ela veio um artigo todo que tira direitos dos trabalhadores. E nós estamos preocupados aqui em Caxias e na região dos impactos disso na vida e nas políticas públicas. Porque se os trabalhadores ganham menos, eles também compram menos, vivem de forma mais precária e acabam também contribuindo para que o empobrecimento da sua população, da sua cidade, enfim, tudo isso acaba tirando direitos. Então, como a Confetam tem acompanhado essa lei que nós batizamos de a lei do congelamento do Bolsonaro, né? Um artigo todo que acaba com os nossos direitos. Então, primeiro eu acho importante situar que, a princípio, quem iniciou esse debate foi a Câmara dos Deputados, era um outro projeto, o projeto de lei parlamentar da IPLP. Eu fico explicando o que é, porque uma vez eu cheguei num município... É importante. Aí eu só disse assim, porque é o PL, aí lá nas tantas, professor, o que é PL, né? Então, um projeto de lei que foi de iniciativa do Parlamento, a princípio da Assembleia Nacional e depois para o Senado, que assume uma outra numeração, que é o PLP número 39. De fato, Silvana, a gente tem apelidado esse PLP como PLP do congelamento dos salários dos servidores, e não como eles costumam chamar, né, da ajuda financeira, ajuda emergencial para estados, município e Distrito Federal. É importante, antes de adentrar no projeto em si, dizer que a gente já vem, desde o golpe, com uma desconstrução do Estado no formato que a gente conhecia antes.
um Estado voltado para atender as políticas públicas, para o atendimento da população. Desde a crise de 2008, que um novo conceito de Estado vem sendo formado. Daí o golpe, que destituiu a Dilma, daí a prisão do presidente Lula para impedir que participasse do processo eleitoral, porque exatamente eles representam outro formato de Estado, um Estado a serviço do povo, e que está em jogo agora é um Estado a serviço do mercado. E esse Estado a serviço do mercado percebeu que no serviço público pode ser um filé mignon para salvar grandes empresas e até mesmo os banqueiros que estão em crise. Uma crise cuja conta vem para a gente pagar, mas que essa conta não é nossa. O governo, ele utiliza-se de uma política que a gente chama toma lá da cá. Ou seja, com esse PLP, ele quer liberar 125 milhões para ajuda aos municípios, estados e Distrito Federal, mas quem vai pagar essa conta somos nós, servidores públicos, das 3 esferas de governo. Então, essa conta não é nossa. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que essa conta não é nossa. E que cabe ao Estado dar investimento, é para isso que existem reservas, exatamente para que se utilize em momentos de pandemia, de calamidade, situações excepcionais. O governo não, infelizmente, não pensa dessa forma, que é um Estado voltado para salvar o mercado. É importante também dizer que o governo teria outras fontes para retirar recursos para enviar para os municípios e estados. Nós somos totalmente a favor dessa ajuda. Acho que é a primeira coisa também que a gente tem que pontuar, porque dá a impressão que nós somos contra que essa ajuda chegue aos municípios e estados. Somos totalmente a favor, exatamente por ser algo que não estava previsto e que nós sabemos que as vidas, elas não têm preço e não podemos colocar o lucro acima das vidas em momento algum. Ocorre que esse governo vem abrindo mão de receitas gigantescas para o sistema financeiro e quer retirar exatamente dos servidores, dos trabalhadores. O governo, o ano passado, alterou uma normativa que incidia sobre os lucros dos bancos e, com isso, só pegando os grandes bancos, ele abre mão de mais de 4 milhões mensais e repassou agora recente 1,2 trilhão para o sistema financeiro. Então, um governo que abre mão de receitas, um governo que concede generosamente recursos ao sistema financeiro, não pode pedir que os servidores façam a sua parte, como disse o Guedes. Eu quero ler na íntegra a fala do ministro Guedes, quando ele diz: precisamos que o funcionalismo mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil, não vai ficar em casa, trancado, com a geladeira cheia, assistindo à crise, enquanto milhões de brasileiros perdem seu emprego. Há uma perversidade, há uma maldade muito grande por trás da fala do Guedes. Porque esse governo já vem há algum tempo tentando jogar com um discurso populista, jogar a população contra nós servidores. A princípio, tentaram mexer na nossa estabilidade. Depois, com o discurso de que nós temos muitos privilégios. Agora, com essa história de que nós temos que torcer pelo Brasil, que fazer a nossa parte de sacrifício. Nós não temos esse entendimento, nós não compreendemos que nós, servidores e servidoras públicas das 3 esferas, é que temos que pagar essa conta, porque essa conta não é nossa. Ela penaliza quem já vem sendo penalizado, porque há muitos municípios cujo salário já vem congelado há 2, 3, 4 anos, então serão mais penalizados ainda. E é como você disse, Silvana, em momentos de crise se precisa de mais Estado, mais investimento público. Quanto mais cortes, quanto mais congelamento, menos recursos circulando nos municípios. Cai o poder de compra, portanto, a economia ficará também estagnada. A gente fez muito esse debate
no período da discussão e da votação da reforma da Previdência, que em muitos municípios praticamente sobreviviam com os recursos oriundos da Previdência, o salário dos aposentados. Quando a gente ia para os municípios mais distantes, no interior, a gente via a cidade viva, mercado, tudo funcionando exatamente naquele período. Eu acho importante compreender isso, dizer que o Estado poderia tirar recursos taxando as grandes fortunas, que infelizmente aqui no Brasil os milionários não pagam impostos, combatendo a sonegação. Ano passado a gente fez um trabalho onde a gente, junto com a Internacional do Serviço Público, colocávamos um montante, tá, de trilhões que o governo deixa de arrecadar a partir das sonegações, mas o governo não tem esse compromisso, não tem esse interesse. Poderia também suspender o AEC 95, que congela gastos, principalmente na saúde, na assistência social, na educação, porque cortes a gente já vem tendo. Com a AEC 95, o SUS deixou de receber no período 9 milhões, e a gente teve corte em todas as políticas públicas, na educação, na saúde, na assistência social, no Minha Casa Minha Vida, no Pronatec, enfim, só cortes é o que esse governo entende. Mas também a gente quer dizer para os servidores que estão nos ouvindo que isso tudo faz exatamente parte do pacote que o governo entende de instituir o Estado neoliberal, que é o Estado mínimo. Esse Estado mínimo, ele não tem serviços públicos. E quando tiver, é serviço público totalmente precarizado, como precarizados serão também a mão de obra desses servidores. A Confetan compreende que nem tudo está perdido. Nós travamos, junto com outras entidades a nível nacional e com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e junto com os parlamentares no Senado, temos muitos senadores e deputados que são favoráveis à luta dos trabalhadores e trabalhadoras e faz a defesa desses servidores e do serviço público, e é exatamente nesse contingente que nós temos que atacar. Nós fizemos uma carta que a gente enviou para todos os senadores, disponibilizamos no nosso site para que os sindicatos pudessem enviar para os senadores de seus estados, na perspectiva de pressioná-los também, para que, agora, para derrubar o veto, caso o presidente vete, ele tem até o dia 27 deste mês para sancionar ou para vetar, mas infelizmente já se posicionou de que vai vetar a exclusão dos profissionais em educação. E a gente quer dizer o seguinte: eu sei que muitas entidades comemoraram a exclusão de diversas categorias. Pessoal da segurança, da assistência social, do serviço funerário, agora da educação, os que estariam trabalhando diretamente com o Covid-19, colocando em risco suas vidas. E agora a retirada da educação nessa última votação no Congresso, e o Senado manteve. É importante dizer que, embora eu tenha dito que isso é meia vitória, porque a gente não quer que nenhum servidor seja penalizado, mas não tem serviço público sem servidores, isso é fato. Se o prefeito sair, o serviço público ele continua funcionando. Agora, sem servidor, o serviço público não funciona, não existe serviço público sem nós. Da importância que nós servidores temos. E quando se retirou algumas categorias, quebrou a hegemonia da nossa luta. E algumas categorias passam a comemorar e não mais integram o bloco que no início estávamos todos juntos para que esse congelamento não acontecesse, exatamente por compreender que o Estado tem outras fontes de custeio que não retirar dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas esse governo, desde o início, tem optado por essa dinâmica, por essa política de dar com a mão para uns e retiram com outras. E dá com a mão para os que têm, né? Sim. Porque retira dos servidores e dos trabalhadores. A conta está sendo toda ela passada para a sociedade, penalizando os que ganham menos, né? Os trabalhadores da iniciativa privada que, em plena Covid,
tiveram a MP que permite a suspensão do contrato, e os servidores agora que querem que a gente fique com os salários congelados, ou seja, tiram da massa dos trabalhadores públicos e privados e dão para os banqueiros, porque também um dos projetos ali que está tramitando no Congresso permite a compra de papéis dos bancos sem nenhuma preocupação com o lastro que esses papéis têm, ou seja, de uma certa forma transferir papel podre, transferir dinheiro público bom para comprar papel podre. Então, eu concordo contigo, né? Tem outras alternativas e é importante que quem está nos ouvindo, não é uma luta ou uma discussão que exclui os demais trabalhadores. Essas medidas de socorro aos estados e municípios para melhorar o serviço de saúde, de assistência, de segurança, elas são importantes, são necessárias e tem fonte de recursos para isso, sem penalizar os servidores, os trabalhadores, né? O pequeno, o micro, aquele profissional que está começando o seu trabalho. Então, quem quer um Estado, um país melhor, precisa primeiro garantir uma massa de trabalhadores que possa ter recursos para comprar e consumir os bens de primeira necessidade. Se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir, né, desenvolver o país. Então, é preciso salário, emprego e renda, e não o contrário. Eu acho que esse modelo, que o mercado vai resolver tudo, se mostrou ineficiente em todos os países. Veja que na Europa, na América, aqui, nossa vizinha Argentina, mas vamos pegar os Estados Unidos, que muito gostam de exemplo, ou mesmo a Alemanha, o Estado lá investiu, repassou recursos, ou seja, eles investem muitos recursos no sentido de não permitir que a economia pare. E aqui se faz exatamente o contrário, né? Se tira recursos de todas as áreas. Então, não tem servidor, serviço público sem servidor, e sem servidor não há cidadania. Eu acho que isso é muito importante que fique claro. Então, vocês vejam, a Vilani, lá perto de Fortaleza, Silvana aqui, como eu e você, muitos outros de diferentes lugares, né? Pensam desta forma e têm lutado para que isso aconteça. Os professores, os trabalhadores da saúde, eu dava um exemplo. Para que o trabalhador da saúde trabalhe, esteja lá na UBS, é preciso que alguém compre os insumos e os equipamentos. Quase sempre quem faz essas compras é um serviço centralizado da administração centralizada. No nosso caso aqui em Caxias é. Então, esses trabalhadores sempre estiveram atentos nesse período de pandemia, trabalhando para que não faltassem suprimentos para atender a conta. E esses vão ter o seu salário congelado, então não é justo, né? Que tem. Então, nós precisamos nos dar conta de que querem nos dividir para mais facilmente nos domesticar. Mas nós não vamos cair nessa, nós vamos querer derrubar o veto para que possamos ter mais espaço de luta nos municípios, né? Eu acho que essa tem que ser a estratégia daqui para frente. Eu acho, Silvana, que a primeira estratégia é essa que vocês estão fazendo. É dialogar com os servidores, dialogar com a base. Primeiro, dizer que nem tudo está dado, que nem tudo está perdido, porque às vezes as pessoas acham que não vale mais a pena lutar, que já está tudo dado. Olha, que mesmo que seja meia vitória, mas a exclusão de parte das categorias é meia vitória e isso não estava dado. A exclusão da educação agora também é meia vitória e era algo que não estava dado. Então, talvez se a gente continuar pressionando, quem sabe a gente consiga salvar a todos, ou se não, salvar pelo menos esses que já foram incluídos dentro do projeto, né? Porque, olha, esse projeto ele é de uma maldade tão grande que você veja que o plano emergencial ele vai até dezembro de 2020. Mas o pacote de maldades do congelamento vai até dezembro de 2021. Então, se o plano emergencial é só até o final desse ano, por que o congelamento vai mais um ano pela frente, né? E aí é como você diz, às vezes eu tenho dito insistentemente que nós temos uma grande dificuldade, que é de estabelecer um diálogo com quem a gente presta o serviço. E esse governo, percebendo essa fragilidade, o que ele faz? Ele se utiliza de um discurso populista para nos atacar. Nós representamos despesa para o Estado.
Nós temos salários milionários, não sei de onde ele tira isso, mas é isso que ele Também diz. não sei. Pois é, nós temos muitos privilégios, ele não consegue citar nenhum, mas essas são palavras de ordens que acaba tendo eco na população menos informada. As pessoas nos veem dessa forma, acham que de fato nós temos privilégio. E nós precisamos dialogar com essa sociedade, com essa população, a quem prestamos o serviço, e colocar o que está por trás de tudo isso. O congelamento dos salários, e não é só o congelamento dos salários, não é? A questão da progressão, de não novos concursos, de não aumentar o impacto com despesa com o pessoal, entra a questão do regime próprio de previdência, que já era algo que a gente via com grande preocupação, aumenta mais ainda, porque aí a contribuição patronal ficará suspensa, e esses fundos de previdência não têm sustentabilidade só com a contribuição dos servidores, ainda mais com salários congelados. Muitos já estão quebrando, muitos já estão em crise, muitos não estão sequer conseguindo pagar os benefícios. Então, tem ainda esse impacto que vai ocasionar aí grandes transtornos, não só para os servidores da ativa, mas para os servidores e servidoras que já estão aposentados, que vão ficar correndo risco de não receber os seus benefícios. E aí o pessoal aposentado, nós temos muitos aqui. O pessoal diz, mas nós não vamos ser pegos. Não, nós vamos sofrer as consequências, porque essa lei permite que os municípios ou o Estado não repassem a contribuição patronal para os fundos. Bom, os fundos sem recursos e com os salários dos servidores congelados terão mais dificuldade de pagar a aposentadoria. A maioria já tem dificuldade. Ninguém escapa. Eu digo assim, é um pacote tão perverso que não fica ninguém de fora, nem fica os servidores, nem fica o próprio mercado, nem o serviço público, que já vem há algum tempo sendo sucateado cada vez mais. E é tão desrespeitoso, companheira Silvana, com os servidores, porque embora direto ou indiretamente, a gente está lá na ponta. E olha o impacto que isso traz na vida de todos os servidores e também com os companheiros e companheiras da educação que estão sofrendo também agora nessa pandemia, porque se no seu município adotaram uma estratégia de fazer atividades, enviar atividades, na maioria dos outros municípios que a gente tem tido informações, tem sido através de aulas virtuais, onde a maioria dos alunos não tem acesso a ferramentas, não tem internet, quando tem, não tem estrutura em casa, não tem quem acompanhe, são casas pequenas, com 2, 3 cômodos, não tem, enfim, não há uma preocupação com a vida, com o bem-estar. Mas é importante a gente sempre estar fortalecendo que, embora essas categorias tenham ficado de fora, não há garantias de que eles não vão ter o seu salário congelados. Porque, olha, você não vejamos, nós já temos a EC 95, a Emenda Constitucional 95, que já traz vários congelamentos de gastos e que traz impacto também na nossa vida funcional. Tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que os prefeitos sempre se utilizam dessa legislação para evitar conceder benefícios ou até mesmo reajuste. Então, mesmo essas categorias, eu gostaria que essas categorias que ficaram fora possa compreender isso, que embora tenham ficado fora desse projeto de lei parlamentar 39, eles não têm garantia de que amanhã os municípios e estados vão estar concedendo reajuste para eles por conta exatamente do congelamento da Emenda Constitucional 95 e também por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos gestores que não têm muito zelo com a coisa pública, que não são nada republicanos, mas, mesmo durante essa pandemia, a gente com dificuldades de mobilizações presenciais, temos que utilizar desse mecanismo virtual para chegar cada vez mais nos servidores, como você disse, aposentados que acham que vão ficar isentos. Não vão. Não vão porque vai ter impacto forte nos regimes de previdência. Eu não tenho estudos aí, mas aqui no Ceará a gente fez um estudo que
eles não têm sustentação. Os cálculos atuariais geralmente são feitos escondendo as verdades, porque os prefeitos têm muitos benefícios. O primeiro deles é reduzir a contribuição deles. Segundo, que basta pedir uma autorização da Câmara, que geralmente eles têm a maioria, e fazem empréstimo para pagar com prazos a perder de vista. Então, é um risco muito grande e todos nós precisamos estar mobilizados, estar organizados. Nós não sabemos se esse ano vai ter eleição, mas eu quero trazer também o processo eleitoral como uma grande reflexão, porque nós, servidores, temos um tabu muito grande, preconceito de não querer discutir processo eleitoral. E a gente sempre diz, essa questão não tem nada a ver com os sindicatos. Ok, diretamente não tem, mas nós precisamos levar esse debate para a base, porque quem votam os projetos de leis são os deputados federais que nós elegemos, são os senadores que nós elegemos, é o presidente que a gente elege. Então, a gente precisa também fazer esse debate, porque até o momento está confirmado que terá eleição esse ano. É uma eleição que se dará nos municípios, mas os vereadores e vereadoras e os prefeitos têm seus candidatos deputados estaduais, têm seus candidatos deputados federais, têm seus candidatos senadores e tem prefeitos. Então, a gente precisa qualificar o nosso voto. Olha só, nós estamos nas mãos agora do Senado e da Câmara Federal. Se o presidente vetar a exclusão dos profissionais de educação, nós temos que recorrer ao Senado e à Câmara Federal para derrubar o veto do presidente. Portanto, o processo eleitoral tem uma importância muito grande. Aqui, Silvana, no estado do Ceará, nós, embora tenhamos tido grandes problemas com o governador, que acabou implementando aqui a reforma da Previdência, saiu pior do que a reforma da Previdência a nível federal, ele tem dado uma demonstração de compromisso muito grande aqui no combate ao Covid, ampliando a rede de assistência, instrumentalizando os municípios, criando novos leitos, fazendo esforço para garantir equipamentos de proteção individual aos servidores, que muitos têm perdido a vida. Infelizmente, a situação aqui é muito grave, aqui no estado do Ceará. O índice de mortalidade aqui está muito alto, mas temos um governador que tem tido um compromisso. Isso faz toda a diferença. Então, é importante a gente também ficar atento para essa situação, para essas questões. E no caso dos municípios, agora que você falava de eleições municipais, nós, servidores municipais, precisamos. Toda a legislação da nossa vida funcional passa pela Câmara de Vereadores. Ela tem que ser encaminhada pelos prefeitos, ela não pode ser feita pelos vereadores, mas ela precisa ser votada pelos vereadores. Então, o processo eleitoral no município ele tem também uma importância muito grande. É preciso olhar qual é o posicionamento, é preciso analisar a história dos partidos. Neste momento, é preciso olhar qual é o compromisso com o tipo de política pública, porque não é a mesma coisa. As pessoas sempre dizem, é tudo igual. Não, tudo igual não é. Se fosse tudo igual, nós não estaríamos, lutando por coisas tão fundamentais neste momento. Eu fui presidente do sindicato em 88 e em 89, logo depois da Constituinte. Lá lutávamos para ter um SUS, lá lutamos para ter concurso público, lá lutamos para ter estatuto, para que o município se constituísse como um ente federado capaz de avançar nas políticas públicas. De lá para cá, com algumas interrupções, mas principalmente em 2003, se avançou muito na implantação do SUS, se avançou muito na implantação do SUAS, que é o Sistema de Assistência, se avançou muito na questão da educação, com o Fundeb, enfim. E agora nós estamos retrocedendo, voltando lá para onde, não tinha concurso, que se não tiver concurso, o que eles vão fazer? Ou terceirizar, para botar os amigos do rei, ou contratar mão de obra de uma certa forma precarizada, pagando menos. Então, será sempre nefasto e prejudicará o serviço público. Porque é como você disse, os prefeitos mudam e a gente fica. Nós aqui tivemos uma experiência de mudança do prefeito, porque teve um processo de impeachment pela Câmara. Então, tivemos um prefeito
novo a partir de janeiro. Dezembro, aliás, nós tivemos um prefeito, né? Depois ele foi confirmado em janeiro. Mas, enfim, todo um período de transição. Nenhum serviço público parou, porque os servidores fazem o serviço público andar independente de quem está no poder, né? Claro que o prefeito dá o toque, os programas, as prioridades da sua gestão, mas o que é básico funciona, né? Então, o que eu sempre digo, a estabilidade no servidor, do serviço, não é para os servidores, é para o serviço. É a garantia da população que nós tenhamos serviço público de qualidade. Então, agora, o congelamento dos salários, ele prejudica o servidor e o serviço e a população. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, os professores estão há 5 anos já sem reajuste, 5, 6 anos sem reajuste. O pessoal que está comentando aqui, tem vários comentários, enfim, é importante, eu agradeço a participação de todos os comentários, e depois assistam, divulguem essa nossa transmissão ao vivo para outros colegas, mas além dessa questão do impacto que tem os professores estaduais estarem todo esse período com o congelamento de salários, também tiveram um aumento da alíquota, então perderam 2 vezes, né, a alíquota para a aposentadoria. Então, nós achamos que isso tem um efeito em todas as redes. Ah, mas se o município de Caxias não fizer, não tem problema. Mas se os outros fizerem, sobrecarrega o atendimento na nossa rede pública aqui, né? Se outros lugares, quando congelam o salário, também inibe o gestor municipal de dar um reajuste maior. Então, nós não podemos aceitar que nenhum setor, né, fique achando, não, o problema não é comigo, não tem problema. Não, o problema, quando é dos trabalhadores, é sempre com a gente também. Nós temos que ser solidários, lutar e estarmos na linha de frente. Então, o projeto do governo Bolsonaro e dos deputados, a maioria dos deputados e senadores aprovaram, então, essa ajuda aos municípios, que foi por unanimidade, mas nessa parte do artigo 8º teve muitas diferenças, né? Agora, o governo tem até o dia 27 para aprovar, para sancionar a lei. Depois volta para a Câmara e para o Senado? Não, se ele sancionar, ok, morreu ali. Tudo bem, mas se ele vetar, volta, Câmara e Senado, juntos, podem derrubar o veto. É por isso que eu tenho dito, não vamos nos descuidar, a gente precisa continuar articulado. Até pós-pandemia, Silvana, porque assim, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, de medo, de dúvidas. Tem um amigo meu, filósofo, que ele diz, isso é bom, porque quanto mais dúvidas, quanto mais perguntas, mais nós vamos nos debruçar sobre as respostas. E ninguém tem resposta, nós estamos em busca dessa construção. Nós não sabemos, sequer, eu digo, nós, os próprios cientistas, não sabem responder quanto tempo nós vamos vivenciar nessa crise, nessa pandemia, porque a China, que tentou flexibilizar, os casos já voltaram a acontecer, então já tem incidência de novos casos. Então, é algo muito novo. E os cortes, que não foi só no Brasil, mas no mundo todo, nas políticas públicas, nos investimentos, na pesquisa, tem uma forte incidência agora, porque mais do que nunca precisa de recursos para que os pesquisadores possam se debruçar para estudar esse vírus, para descobrir um vírus que a toda hora ele está sofrendo mutações, então é muito difícil mapeá-lo, se a todo momento ele traz mutações, se em cada pessoa ele causa uma reação diferenciada. Então, mesmo pós-pandemia, nós vamos ainda estar vivenciando grandes traumas dos cortes, dos congelamentos, do sucateamento do serviço público. Não vai ser uma coisa que vai... terminou a pandemia, foi resolvido. Vamos lembrar a fala do Rodrigo Maia. Eu acho que eu rabisquei aqui. O Rodrigo Maia diz o seguinte, que pós-pandemia será necessário repactuar o Estado, pois as receitas e o lucro das empresas vão cair. Não tem milagre a ser feito. Olha, casadinho com a fala do ministro da Economia. Então, a preocupação deles é com o lucro. O que é repactuar o Estado? Repactuar o Estado, companheiros e companheiras, servidores e servidoras,
É exatamente o que eu falei no início da minha fala. A construção desse novo Estado que não cabe políticas públicas para todos, onde o Estado vai se eximindo de investir e vai direcionar recursos para o sistema financeiro, para os empresários. Portanto, qual é a perspectiva disso? Olha, os trabalhos que foram implementados durante essa pandemia, esse período de isolamento, muitos trabalhos home office, a tendência é de muitos desses serviços permanecerem. Há tipos de serviço que eles começam a observar que podem ser feitos em casa, mesmo no serviço público, terceirizados ou estatutários, se a gente não cuidar, eles vão tentar investir, porque trabalho em casa é mais exploração, é mais retirada de direitos, é menos segurança, é mais despesa para o trabalhador e a trabalhadora que gasta sua energia, que gasta seu equipamento, que gasta sua internet, enfim, que gasta sua estrutura. Então, a gente precisa ficar atento, porque a luta é agora durante, para impedir que o presidente retire essa categoria, e depois com o Congresso e o Senado, mas terminou, o país voltou à normalidade, nós vamos levar um longo tempo, isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas políticos, são os economistas que estão dizendo que nós vamos levar muito tempo, eu não sei o que significa muito tempo, mas alguns ousam falar em talvez 5 anos pela frente, para a gente ir buscando um certo equilíbrio. E se nós, servidores públicos, não tivermos a consciência da importância que nós temos, tanto eu como a Silvana falou, da importância que nós temos para a gente se valorizar enquanto servidor, enquanto trabalhador, mas mais do que isso, a importância que tem os sindicatos. Há muitos servidores que criticam os sindicatos, porque acham que eles, servidores, já fazem muito contribuindo financeiramente com o sindicato. Terceirizam as ações. Já ouvi aqui no meu município professor dizer, eu já pago o sindicato, vocês é que lutem por nós. Estão terceirizando a luta, terceirizando o serviço. Então, mais do que nunca, as entidades sindicais, as organizações da sociedade civil, os movimentos organizados, terão uma importância fenomenal para proteger a vida, para proteger os direitos, para proteger os serviços, os trabalhos, os empregos, um serviço público de qualidade. Porque este governo e os seus aliados não estão preocupados com a vida. Olha, aqui na minha casa, eu, meu filho, a esposa dele, a minha netinha e a minha filha. Minha filha já está demitida, meu filho foi assinar esta semana o contrato de suspensão e a minha nora já foi demitida. Então, isso só para a gente ter um cenário numa casa que moram 5 famílias, 3 estão nessa situação. Então, é uma situação, multiplica isso pela população. Tem muitas pessoas perdendo emprego, é fato. Mas isso não significa que nós vamos defender o retorno dessas pessoas ao trabalho, porque a vida ela tem que estar acima do lucro. A vida tem muito mais importância. O trabalhador sai de casa para ir trabalhar, pega transporte coletivo, superlotados, que por mais que eles tentem conter essa superlotação, não conseguem, arrisca a vida, perde a vida. E aí, quando os trabalhadores também compreenderem, companheira Silvana, da importância que eles têm como mão de obra, produtora e geradora da riqueza, aí sim, aí nós vamos dar um passo importante na tomada de consciência de classe dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque basta eles observarem, quem está indo para a rua nos seus carros de luxo, pedindo o retorno ao trabalho, são os empresários, são os ricos, que pouco vão ao seu local de trabalho, à sua empresa, e que tem mais condições de sobreviver a uma pandemia dessa, um Covid-19, do que a maioria dos trabalhadores que já moram em condições subhumanas. São mais de 34 milhões de casas sem saneamento básico, sem água tratada,
com alimentação precária, moradias precárias, tudo isso impacta na resistência dessas pessoas do enfrentamento desse Covid-19. Então, quanto mais bem alimentados, quanto melhor morar, imagina uma pessoa que contrai o vírus, mora numa casa pequena, um amontoado de pessoas, como é que essa pessoa pode ter um isolamento social? Não tem condições, as circunstâncias não são favoráveis. Então, uma coisa que eu costumo dizer, que essa crise evidenciou o papel do Estado, que é um Estado que não está preocupado com a vida, com o bem-estar da população, com prestação de serviço de qualidade, mas é um Estado voltado descaradamente para o mercado, para o lucro. Evidenciou que a gente vive num mundo capitalista, que a gente pouco fala sobre isso. O mundo é capitalista e o capitalismo vive do lucro e da exploração da mão de obra. E o capitalismo não está preocupado com a vida dos trabalhadores, deveria estar, porque se sem servidor não tem serviço público, sem trabalhadores também não há riqueza, não há construção da riqueza deste país. Mas essas questões vêm sendo evidenciadas, como vem sendo evidenciado também a importância dos trabalhadores. Mas nós ainda temos, companheira, um longo caminho a trilhar para a consciência de classe, começando por nós servidores, que eles não nos classificam como trabalhadores e nós, muitas vezes, achamos que somos outra coisa e que não somos trabalhadores. Somos todos trabalhadores e trabalhadoras, porque se não somos donos dos meios de produção, se vendemos nossa força de trabalho, nossa mão de obra, então somos trabalhadores. Vamos acabar com essa balela de dizer que existe classe A, B, C, D, só existem duas classes sociais, resgatando aqui o velho Marx, mas que continua atual. Só temos duas classes sociais, os trabalhadores, que vendem sua força de trabalho, e a burguesia, que são donos dos meios de produção. Se eu não sou dona de meio de produção, posso ser médica, posso ser engenheira, psicóloga, o que for. Eu não sou dona do meio de produção, preciso trabalhar para sobreviver, eu sou trabalhadora. Essa chamada classe média, na sua grande maioria, não diria todos, mas a grande maioria, vamos resgatar desde a Revolução Francesa, vem sendo o capacho das elites e vem a todo momento, olha para o andar de baixo e tem medo de cair, de perder parte do seu poder aquisitivo, aí olha para o andar de cima, que são trabalhadores, mas estão aqui nesse intermediário com situação financeiramente melhor. Olha para o andar de cima e o sonho deles é ir para o andar de cima. E não compreendem que no andar de cima não cabe todo mundo, que é a tal da meritocracia que eles acreditam, que se trabalharem, que se esforçarem, vão para o andar de cima. Então, no dia que nós tivermos a consciência de classe, de que somos trabalhadores e trabalhadoras, que somos imprescindíveis e que precisamos estar organizados nos nossos sindicatos, nas nossas federações, nas centrais sindicais, nos movimentos sociais, porque agora, mais do que nunca, essa aliança entre movimento sindical e movimentos sociais, ela é fundamental para a defesa da vida, para salvar o Estado, um Estado que possa ser indutor de investimento para reduzir as desigualdades sociais, para reduzir a miséria, para reduzir a pobreza, para reduzir o desemprego. Então, a gente quer mais Estado e não menos Estado. A gente quer um Estado grande, um Estado que possa amparar principalmente os mais necessitados. E esse momento é crucial para isso. Esse momento evidencia isso. Por isso que eu disse no início que esse período também é um período de formação política, para a gente ter essa consciência de classe, compreender que essa crise ela não se estabeleceu só por conta da pandemia do Covid-19, a gente já vinha nessa crise, para os que entraram há pouco tempo e perderam o início da fala, a gente já vinha nessa crise desde 2008, que é uma crise cíclica do sistema capitalista, e que os empresários, e esse governo eleito da forma que foi, com fake news, totalmente voltado para o mercado, vê no serviço público uma forma de salvar os empresários. Daí a lei da terceirização, que aí eles vão para dentro do serviço público com as suas empresas
terceirizadas, aí a reforma trabalhista, que retirou muitos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e acaba aumentando o lucro dos empresários, a reforma da Previdência, que abre perspectiva para o capital financeiro também, para a Previdência privada, e agora mais um golpe. Já tínhamos sofrido outros golpes, mas agora eu digo que é o golpe de misericórdia, que é o PLP 39, que congela nossos salários, que impede novos gastos com pessoal, novas contratações, concurso público, e que acaba levando quem tem regime próprio de previdência à bancarrota, porque os prefeitos e governadores poderão ficar isentos da contribuição patronal. Então, com salário congelados, que não é só agora, muitos municípios já vêm no congelamento, como você mesma citou, o Estado. Então, é inviável, os regimes próprios de previdência vão quebrar, e quebrando, atinge os que estão na ativa e atinge os inativos, infelizmente, porque não terá recurso para cumprir com os compromissos. Eu acho que, Vilani, o que nós estamos aqui alertando para os nossos colegas não é possível nos calarmos. E, como você disse no início, nós trabalhamos, independente do espaço que a gente ocupa, nós que vendemos a nossa força de trabalho, e não somos o dono da escola, não somos os donos da fábrica, não somos os donos dos nossos equipamentos. Nós somos trabalhadores do serviço público ou do privado. Ou nós nos organizamos, nos unimos e lutamos para que a gente tenha um Estado capaz de dar condições de sobrevivência, de vida e de políticas públicas para a sua população, ou nós estaremos todos juntos sendo muito mais penalizados. Somos penalizados como os trabalhadores e como os usuários também, porque se acabarem com a nossa previdência, por exemplo, vamos pegar um exemplo, nós aposentados, dependeremos muito mais do sistema público de saúde, dependeremos muito mais do sistema de assistência, e com isso é uma geração, toda uma cadeia que vai sobrecarregando o sistema, com menos serviços e com mais pessoas precisando, nós estaremos disputando as migalhas do sistema. E o que nós queremos é dignidade, é poder ter trabalho, ter renda e, com isso, podermos fazer as nossas escolhas. Então, o que a gente chama é possível ainda mudar. Olha, gente, nós não vamos poder combater tudo, mas nós podemos minimizar os impactos dessa legislação. Então, agora é ficar de olho na sanção do presidente, com vetos ou não, e garantirmos a mobilização no Senado e na Câmara. E depois garantirmos as mobilizações nos municípios, para que essa lei não seja aplicada, para que os municípios tenham a coragem de dizer não e de garantir para a sua população um serviço público que eles merecem. E o que nós temos a nosso favor para isso? Nós temos ao nosso favor que esse ano é um ano eleitoral, e nós precisamos deixar claro para as pessoas de que o serviço público é necessário, e quando se faz um investimento no serviço público, não é gasto, é investimento na sociedade. Porque as pessoas sempre dizem, gasta muito com servidores. Ora, eu digo, mas eu trabalhei como professora, trabalhei como professora há 30, 40 anos, eu não trabalhei em outro país, foi aqui, foi no meu município. Eu contribuí e vendi o meu trabalho aqui no município. E esse trabalho todo me dá o direito a uma aposentadoria, né, por esse trabalho. Digna, que me permita viver os meus anos de vida de forma digna. Foi essa a expectativa que me fez optar pelo serviço público, que não tem fundo de garantia, que não tem uma série de coisas que a iniciativa privada tem, e que tem outras que, como eu digo, numa balança, a gente nunca sabe exatamente qual é o melhor. A questão é que todos nós precisamos ter salário para isso. Então, nós que estamos querendo trabalhar, nós que já trabalhamos, todos nós precisamos nos unir neste momento e ter certeza de que, se queremos ter políticas públicas que funcionem, nós temos uma força tremenda. Nós, junto com os movimentos populares, nós, junto com o nosso colega de trabalho, nós, junto com os colegas de outros setores, sabermos que sozinhos não somos nada, mas juntos poderemos fazer frente a isso. É a Silvana aqui em Caxias, é a Vilani Oliveira ali em Fortaleza, e são outros espalhados por esse mundão inteiro, que lutam pela mesma causa.
Então, a gente não precisa desanimar, mesmo com o Covid, mesmo com a luta. Ontem era o dia do enfermeiro, amanhã vai ser o dia do assistente social. Esse mês todo aqui temos vários profissionais que trabalham na saúde, que estão na linha de frente doando a sua vida, correndo riscos, né? Então, quem está correndo risco, colocando a sua vida em jogo, não merece morrer, não merece o congelamento, e quem está na retaguarda, para garantir que esse serviço aconteça, também tem que estar junto. Agora, o que vai fazer a gente garantir isso? A nossa união, se associar no sindicato, participar e não terceirizar a luta. A luta não pode ser terceirizada, nós precisamos cada um fazer o seu trabalho. E outra coisa, não perder a esperança, né? Porque as pessoas, quando acham que tudo está dado, não resta mais nada a fazer, ninguém luta por aquilo que a gente não acredita. Então, não é verdade. A gente teve muitas derrotas nos últimos tempos, é verdade, mas a gente se fortaleceu muito e a gente conseguiu barrar muita coisa, inclusive a carteira verde e amarela, né? Foi uma vitória que a gente conseguiu, que penalizaria mais ainda os servidores. Eles podem voltar com outro projeto parecido, mas esse foi enterrado. Então, a gente tem ganho também em algumas questões. E é importante a gente acreditar que sozinho a gente não consegue nada. Mas é através das nossas organizações sindicais que a gente pode almejar algo. E assim, dizer para as pessoas também, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a gente já tem esse direito garantido, esse direito aqui não vai mexer. Nada está dado. Nada está dado. Mesmo que vocês possam ter negociado antes, está em risco. Ora, aqui no nosso município, a progressão já faz 2 anos que está congelada. Todo ano o prefeito disse que não tem margem na lei de responsabilidade fiscal, e a gente vai olhar, realmente não tem, mas não tem porque está cheio de cargos comissionados, a gente denuncia, vai no Ministério Público, nem sempre o Ministério Público está do nosso lado. Então, 2 anos já com a progressão, agora com mais 18 meses, para você ver. Então, nada está dado. Se ilude quem acha que já tem uma legislação que antecede essa, está garantido, não está. Como não está dado, que as categorias que foram excluídas vão, de fato, ter o seu reajuste, isso não está dado. Eu acho que a gente vai voltar, pós-pandemia, numa situação que eu não sei classificar, mas a gente pode voltar muito sucateado, muito fragilizado nos nossos direitos, e só tem uma saída, companheira, é essa que você disse. Só tem uma saída, é na luta e é na organização. Nada de perder as esperanças, nada de jogar a toalha, nada de acreditar que tudo está dado. É nisso que eles querem que a gente acredite. Porque quem não acredita na luta e na perspectiva de vitória não luta, não faz nenhum movimento. Então, vamos pressionar os senadores e os deputados para caso o presidente vete, derrube o veto, e vamos pressionar nas nossas esferas de governo para que essas maldades não sejam executadas. Os entes federados têm autonomia, eles precisam regulamentar a nível dos estados e municípios. Então, pressionar prefeitos e prefeitas, da mesma forma que a gente fez com a reforma da Previdência. Alguns municípios e estados rapidamente acompanharam a reforma geral, mas outros não, continuaram segurando as pontas. Então, é nisso que a gente vai apostar. E a gente sozinho não consegue isso. Então, terceirizar a luta, jamais, em tempo algum, é na resistência, é uma forma diferente, nova para todos nós, que a gente é de rua, é de mobilização, é de manifestação, e assim, é muito inusitado para nós o uso dessa ferramenta, mas ela surte efeito. Nós fizemos uma tarjetinha que está disponível no site, que é exatamente colocando não ao congelamento dos salários, e vários deputados deram retorno para a gente, falando da importância daquilo, das cartas que a gente mandou. Vários deputados e senadores deram retorno, alguns até do lado do coisa ruim do presidente. Então, assim, é possível reverter, mas só na luta e na organização e na tomada de consciência de classe. É isso mesmo, Vilani. Aqui em Caxias, por exemplo, nós ainda não aplicamos a reforma da Previdência. Estamos segurando.
Aí, esses dias, um servidor me disse, mas vai ter que vir. Eu digo, bom, nós estamos protelando e lutando juntos para que isso não aconteça logo. Quanto mais nós pudermos esperar, com isso todos ganhamos. Né? Outras pessoas vão se aposentando. E o que tem feito com que isso aconteça? A união da categoria, a participação das pessoas nos conselhos. Então, eu quero agradecer muito quem está acompanhando a live, quem tem acompanhado as nossas redes sociais, né? Nós temos a nossa campanha que a esperança está em ação. Quando os servidores estão no Covid, todo mundo muito preocupado, mas quem é portador da esperança? É a Guarda Municipal atendendo, é o servidor das unidades de saúde que estão atendendo, são as pessoas lá da área da assistência, são os trabalhadores da educação que nesse período aqui estão fazendo um esforço muito grande, Virani, para chegar aos nossos alunos, né, algum trabalho, a questão pedagógica, se preocupando, buscando alternativas de acordo com a sua comunidade escolar. São os trabalhadores do centro administrativo que estão lá, né, buscando alternativas para viabilizar as compras com rapidez, para que a gente tivesse os nossos insumos. São os servidores do SAMAI, que é o nosso sistema de abastecimento de água e esgoto, garantindo água, garantindo o tratamento de esgoto para a cidade. Enfim, todos os que se envolvem na ponta ou na retaguarda, como eu costumo dizer, porque todos nós somos um elo da corrente, né? E que precisamos um do outro. Então, nós precisamos um do outro para fazer um bom serviço, mas nós precisamos um do outro para garantir os nossos direitos. Então, que a gente não perca a esperança e que saiba que sempre, sempre as entidades sindicais, os sindicatos, as confederações, e eu sei que a Confetan tem sido nossa parceira nisso, nós mandamos a carta, também recebemos resposta, mandamos o WhatsApp, enfim, fizemos todos um movimento para pressionar os deputados e senadores, no sentido de que a gente esteja sempre vigilante, porque a gente pode perder algumas batalhas, mas não tem jogo perdido quando a gente quer entrar em campo, né? A gente tem que sempre estar querendo entrar em campo. Eu queria te agradecer mais uma vez, Virani, e como nós tínhamos combinado no início, para a gente não se demorar muito também, ver se você tem alguma outra questão que acha importante, nós com certeza vamos retomar esse nosso contato ao longo deste período, em outro momento, né, para a gente ir combinando e conversando outros temas, e também para você nos contar um pouco sobre essa experiência da Confetan e as nossas lutas todas. Então, eu queria te pedir para que você fizesse mais algumas considerações para que a gente possa ir encerrando a nossa conversa de hoje, que não é uma conversa que termina aqui, mas ela é o primeiro pontapé de muitas jogadas que nós aí temos que fazer em campo. E tem muitas temáticas que a gente pode estar debatendo, que a gente pode estar discutindo, né? Enfim, muitas outras situações. A renovação do Fundeb, por exemplo, que é uma coisa que está na pauta. Sim, o novo Fundeb, que é outra luta e persistente, porque terá um impacto muito grande, será praticamente o fim do nosso piso, se não for aprovado o novo Fundeb, que a perspectiva é que saia das disposições transitórias e vá para o corpo da Constituição, para ser uma política realmente de Estado, permanente, né? E que amplie a entrada de recursos, os financiamentos. Então, a gente está também nessa batalha, né, pelo novo Fundeb, acho que é importante, é fundamental. Eu quero, antes de me despedir, parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras, fizemos uma nota muito bacana ontem, que até a Internacional do Serviço Público nos parabenizou, porque são profissionais que estão na linha de frente, né? E como são importantes, e como essa categoria se agigantou, né? E ficou visível, que é uma categoria que, de certa forma, era invisível nas suas lutas, nas suas pautas. E eu quero dizer para cada enfermeira, para cada enfermeiro, de que, para além dessa coisa de ser colocado como heróis e heroínas, o respeito à qualificação e a garantia dos direitos é que é fundamental numa hora dessa, né? Muitos têm perdido a vida, outros arriscando, muitos estão preferindo ficar fora de casa para não correr o risco de levar contaminação para os filhos, para a família. E isso tem um significado muito grande, gigantesco. E já saudar nossos companheiros e companheiras da assistência social, que também é outra categoria que tem sido muito importante, fundamental,
e que precisa também estar sempre sendo valorizada, né, e que seu dia será amanhã. No mais, é agradecer, tá, pelo convite, dizer que nós estamos disponíveis para debater outros temas que têm incidência na nossa vida, como trabalhadores, como mulheres. Essa semana a gente participou de uma que discutia a violência contra a mulher, mas também contra a criança, contra o idoso, porque as mulheres, as crianças, os idosos estão convivendo mais agora com seus agressores, e nesse momento onde que fica todo mundo com os nervos à flor da pele, acaba se exaltando, e as vítimas sempre são as mulheres, crianças e os idosos, né? Então tem muito tema para a gente estar debatendo, para a gente estar discutindo. Eu posso estar indicando o professor Fábio Sobral, que é da Universidade Federal aqui do Ceará, que faz um excelente debate sobre a questão do Estado, né, o papel desse Estado durante e pós a pandemia. E aí, no mais, inovar a esperança, que a gente não perca a esperança, que a gente acredite que dias melhores, nós vamos sair dessa pandemia. Eu não diria que vamos sair melhores do ponto de vista ético, porque quem tem a índole ruim vai continuar sendo ruim, vai continuar falsificando álcool em gel, vai continuar dando golpe na venda de máscara, vai continuar superfaturando os preços, mas quem é bom vai cada vez mais ser melhor, vai estar preocupado com o outro, porque é um momento de solidariedade. Tem muita gente passando fome, tem muita gente com dificuldades, e a gente precisa, os nossos sindicatos precisam entrar nessa campanha para arrecadação de alimentos, para estar contribuindo com aquelas famílias que, mesmo que não sejam de servidores, que estejam passando por essa dificuldade, porque o Estado não está muito preocupado. Olha que a busca desses R$600 já tem ceifado muitas vidas, que são verdadeiras multidões nas portas das caixas econômicas. Então, que a gente possa ampliar esse laço de solidariedade, que a gente tome consciência de classe, que reconheça a nossa importância e que possamos fortalecer nossos sindicatos, que é o nosso instrumento principal de luta em defesa dos nossos direitos. Vamos vencer, tá, essa pandemia, vamos sair mais fortalecidos enquanto lideranças, enquanto organizações e mais conscientes, e eu espero que melhores enquanto ser humano. Obrigada, Vilani, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Dizer que, apesar de todas as dificuldades, estamos juntos, buscando atender o serviço público e buscando a garantia de saúde dos servidores neste momento. Estamos na luta para garantir os nossos direitos, mas depende de você. Você também tem que estar juntos, que esse Covid nos mostrou. Sozinhos não conseguimos, mas se cada um de nós ajudar o outro e a gente fizer esse elo da corrente, nós vamos conseguir vencer, ou pelo menos minimizar os estragos e poder construir um país diferente, justo e solidário, com a participação de homens e mulheres. Hoje, principalmente as mulheres, né? Que estão Sim. na linha de frente do serviço público, que estão lá na unidade de saúde, lá nas escolas, enfim. Nós, servidores municipais, temos esta característica, né? A maioria dos nossos serviços são prestados pelas mulheres, né? Que são a maioria, estão na luta, estão na linha de frente. Então, a todas e a todos os servidores, um grande abraço, nosso agradecimento. Mais uma vez, muito obrigada, Vilani, a Confetanta de parabéns por toda essa luta. É a nossa confederação e nós estamos juntos sempre. Temos tido a solidariedade, a luta, e você tem a capacidade de unir a todos em cima de objetivos comuns, a defesa dos nossos direitos. Agradecer a todos e esperamos nos encontrar logo, logo para discutir Sim. estes e outros grandes temas. Obrigada, viu, Vilani? À disposição. Um abração. Outro. Obrigada a todos.